Olá! Olá a toda a gente! Olá a todos! Bem-vindos ao meu vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou falar de Body Positivity. A tradução literal é tipo positividade corporal e, portanto, eu fui ao Google ver o que é que o Google dizia de Body Positivity. Body Positivity dá nome a um movimento que visa fazer com que as pessoas pratiquem a aceitação do próprio corpo. Um dos seus principais objetivos é lutar contra a eliminação de padrões de beleza estabelecida na sociedade. Antes de começar o vídeo, eu quero falar das minhas circunstâncias. As minhas circunstâncias são que eu hoje saí de casa e deixei a janela do quarto aberta para arejar o quarto. E cheguei agora a casa há bocado. E alguém embaixo do meu quarto teve a fazer uma festa de Santos Populares e a assar sardinhas. E portanto o meu quarto já era Santos Populares. Podia ser pior. Mas também podia ser melhor. E a segunda circunstância de hoje é que é precisamente a terceira vez que eu tento gravar este vídeo. É a terceira vez que eu faço este vídeo e por várias razões, das outras vezes não correu bem. Espero que desta corra. Mas de qualquer das maneiras, das outras vezes não correu bem porque de facto este é um tema sensível e eu vou falar de várias coisas, tais como distúrbios alimentares, alguns pensamentos absolutamente abusivos que eu tinha comigo própria e que ainda tenho, e uma série de outras coisas, o foco na imagem física e no nosso corpo. E portanto, se isto são temas que são difíceis para vocês e que vocês acham que vai fazer trigger em alguma coisa ou que pode desencadear pensamentos negativos, por favor não vejam o vídeo. Vemo-nos no próximo. Este não é para já, mas de qualquer das maneiras, se ficarmos por aqui, peçam ajuda e é muito importante gostarmos do nosso corpo e sentirmos-nos bem com ele. É a coisa mais importante do mundo. Então, o tema de hoje surgiu-me numa conversa que eu tive, porque eu estive a passar uns dias fora de Lisboa e é normal quando sai de casa e se muda de rotina e se vai passar assim férias, é normal que se cozinhem coisas diferentes e que a rotina alimentar também mude. E a minha rotina alimentar mudou e eu tive a comer coisas que normalmente não como e depois quando voltei estava nervosa com isso e estava a sentir que tinha inchado ou que tinha engordado ou o que quer que seja, que foram coisas que eu disse, não interessa, não me vou focar nisso, não vou pensar nisso, mas quando cheguei a verdade é que foi mais forte do que eu e houve um dia que eu estava a chorar à noite antes de adormecer, a dizer que seca, vou ter que fazer dieta não, mas vou ter que controlar as coisas que eu como esta semana, que seca, engordei, não sei o quê, quase com raiva do meu corpo, e por acaso estava a falar por mensagens. E a pessoa com quem eu estava a falar por mensagens tinha estado doente há pouco tempo, tinha tido uma amigdalite há pouco tempo. E então disse-me só, sabes que por acaso eu quando estive doente, reparei que nós não damos mesmo valor ao nosso corpo. Nunca paramos para dar valor ao nosso corpo. E portanto, foi uma mudança de perspectiva rápida em que eu parei de chorar e vi as coisas de uma maneira diferente e pensei, eu de facto nunca dou valor ao meu corpo. Eu estou mais tempo a chatear o meu corpo e a dizer que não gosto do meu corpo porque isto ou porque aquilo e a focar-me em coisas estúpidas do que a pensar, oh meu Deus, que bom que eu não estou doente e que bom que o meu corpo me deixa fazer tudo o que eu quero e é querido comigo e trata-me bem e é saudável acima de tudo. E portanto eu percebi que uma mudança de perspectiva às vezes, ou seja, tudo o que é padrões de beleza e essas coisas são conceitos tão frágeis que eu sinto que estão à distância de uma mudança de perspectiva para serem absolutamente aniquilados e para se quebrar. E portanto eu gostava de explorar isso hoje e também percebi que era uma coisa que eu queria falar porque cheguei a uma linha de raciocínio que foi, eu estava a começar a seguir uma miúda no Instagram e era uma miúda que eu acho graça e que eu gosto de ver as coisas dela e que estava a começar a segui-la e às tantas o meu cérebro fez tipo um trigger warning a dizer, Kiki, cuidado,
é mais uma miúda gira e magra que tu vais seguir, é mais uma miúda gira e magra que tu vais ver e que inevitavelmente tu te vais comparar. E eu pensei assim, claro que vou seguir lá mesma, mas pensei, realmente, de facto, eu comparo muito porque, sem querer, e é uma estupidez e claro que eu não devia, mas eu comparo muito porque a coisa que eu mais gosto de sempre é a moda e roupa e vestir, e é uma coisa que eu adoro desde sempre, é o que eu estou a estudar, design de moda. E eu estou sempre a ver, à procura de lookinhos na internet, no Pinterest, a seguir miúdas que se vestem bem, e eu adoro ver. E eu estava a pensar que, oh meu Deus, onde é que estão as miúdas com o meu tipo de corpo? Eu adorava seguir uma miúda com o meu tipo de corpo que se vista bem, para eu sentir que... Porque é mais fácil gostar nos outros do que em nós, não é? É mais fácil eu olhar para uma miúda e dizer que gira, e depois de facto ela tem o mesmo tipo de corpo, e depois eu consigo transportar isso para mim. E eu pensei, quem me dera ter uma pessoa com o mesmo tipo de corpo que eu, para eu conseguir achar gira, para depois conseguir transportar isso para mim. E pensei, oh meu Deus, 100% podia ser eu essa pessoa. Mas eu acho que eu não consigo, porque a minha relação com o meu corpo não é assim. Eu acho que é preciso ter alguma confiança que eu não tenho e que eu adorava ter, mas que não tenho. E, portanto, eu acho que eu não conseguiria. Mas gostava de ajudar de outra forma qualquer. E gostava de falar sobre isto de outra forma qualquer. E gostava de, sei lá, parar de disfarçar ou de esconder. Gostava de, se possível, ajudar alguém. Não sei. Eu gostava de começar pela minha relação com o meu corpo ao longo da minha vida, desde sempre, porque a verdade é que nunca foi muito positiva, de facto, olhando para trás. Eu nunca tive uma relação muito boa com o meu corpo e nunca tive nem muita autoestima, nem... Sempre me massacrei um bocado. E eu cresci numa casa de mulheres, ou seja, eu tenho 2 irmãs e a minha mãe, éramos 4, e eu não sei se isso não poderá ter afetado de alguma forma a minha... Não sei, esse lado, porque há muito... Num ambiente muito feminino, há muita coisa do tô gorda, ou hoje só jante sopa, ou há muitas essas coisas que são normalíssimas, não é? É natural. E eu, como cresci com 3 mulheres, não sei se isso me pode ter feito demasiado autoconsciente do meu corpo, ou... Não sei, mas sei que a níveis de beleza, mais de cara, eu lembro-me que assim que eu percebi que eu tinha uma cara, que foi para aí no meu 4º ano, 5º, 4º ano, eu não me achei gira. Eu lembro-me perfeitamente disto. Eu lembro-me de racionalizar na minha cabeça. Eu lembro-me de... Eu tenho uma coisa estranha que é, eu ao longo da minha vida lembro-me de certos pensamentos que eu tive, de tipo desbloquear certos raciocínios. E um deles é este, que como eu era pequenina achava que isto era tipo, uau! Lembro-me, é engraçado por acaso, porque eu lembro-me de raciocínios que eu tenho de estar a descobrir coisas. E lembro-me de ficar tipo... E um deles é este, eu lembro-me de perceber, há pessoas giras e há pessoas feias. E eu não sou uma das pessoas giras. Ou seja, eu lembro-me de pensar isto. E é o perigo de começarmos a pensar tão cedo, porque não sabemos nada e depois ficamos com estupidez na nossa cabeça. E então eu comecei a pensar isto mesmo cedo e disse tipo, ok, há pessoas giras e há pessoas feias, eu sou uma pessoa feia. E então eu tenho que compensar. E na altura a minha forma de compensação foi com inteligência. Tinha que compensar com inteligência, então tinha que ser inteligente, então tinha que ser engraçada ou tinha que ser outra coisa qualquer. Porque gira não era. Foi isto que a minha cabeça me disse. E passado uns anos, quando percebi que tinha corpo, lembro-me que também nunca gostei do meu corpo. E sempre tive um problema, porque sempre tive, de uma forma mesmo esquisita, uma fixação absurda nas partes do meu corpo que eu não gostava e literalmente não conseguia ver mais nada. E ainda hoje em dia é um bocado assim. De, por exemplo, eu durante sempre, toda a minha vida, acumulei mais barriga, tipo, do pescoço às pernas é onde está toda a gordura da minha barriga,
E, e portanto, durante toda a minha vida, se eu estava gorda, se eu estava magra, era a minha barriga que ditava e não interessava mais nada. Não interessava as pernas, os braços, não interessava mais nada. E então, quando eu, adolescência, em que as minhas amigas estavam a começar a ficar com cinturas e a ficar com barrigas lisas e a usar biquinis e coisas, e eu sentia que tinha barriga de bebê e odiava a minha barriga e odiava o meu corpo e achava-me gorda. Vejamos que eu toda a vida fiz desporto e eu fazia desporto nesta altura e eu era um palito. E hoje em dia vejo fotografias e eu era um palito. Tinha umas perninhas de alicate e eu fiz desporto a vida toda. Fiz balé, ginástica, vôlei, natação. Fiz todos os desportos, toda a vida. E eu era mesmo um palito, mas achava que era gorda. E dizia, sou gorda, e já fazia birras em pequenina. E a minha mãe devia ficar mesmo assim. Tens tipo 15 anos. Vai brincar. E então pronto. A minha adolescência foi isto. Eu tinha imensos problemas. Eu era tão chata. Eu lembro-me que eu não usava biquíni, andava sempre com roupas largas, odiava, nunca andava com a barriga à mostra. E depois, sempre que no meu dia a dia eu vestia qualquer coisa só. Vestia só uma coisa larga e ia à minha vida. Mas sempre que, por exemplo, eu ia sair à noite, ou tinha uma festa, ou havia um evento qualquer ou qualquer coisa, e eu tinha que me vestir, era uma cegada mesmo. Eu demorava 3 horas para sair de casa. As minhas amigas ainda hoje em dia gozam com isso porque elas sofreram tanto, coitadinhas. Sofreram tanto na nossa adolescência comigo, porque eu era insuportável. Eu era tipo, nós começávamos a arranjar 2 horas mais cedo e não havia maneira de eu estar pronta. Eu tinha breakdowns, eu começava a chorar, eu dizia eu não quero ir. Eu era uma cena do outro mundo. Às tantas havia vezes em que eu começava a olhar para elas estavam tão giras e eu começava assim, eu gosto tanto da tua roupa. E elas tipo, mas tu queres a minha roupa, toma a minha roupa. Ainda por cima elas eram tipo, eu visto qualquer coisa em 5 minutos, queres isto, toma isto. Era mesmo horrível. Eu tinha tipo, era uma forma de ansiedade, porque cada vez que eu tinha que me vestir, eu tinha que reparar no meu corpo, não é? Então tudo me fica mal, então não gosto de me ver com nada. Então o problema não era a roupa, porque eu até me ia vestir para a casa delas, nós arranjávamos todas juntas, levávamos todas roupa, ou era verão e haviam 5 malas de miúdas em casa, havia roupa até ao fim do mundo. Mas depois, a primeira roupa delas já não me cabia, depois eu era altíssima, eu tenho 1,75 m, e eu sinto que eu fiquei com 1,75 m pai no segundo ano. Eu parei de crescer há anos e anos e anos, eu juro. Eu não faço ideia, eu sou altíssima desde sempre, então eu era altíssima, depois as coisas não me cabiam, depois eu achava que estava gorda porque as coisas não me cabiam, e estava-me sempre a comparar, e portanto a minha adolescência foi um caos. Mais tarde, no fim da minha adolescência, depois disto tudo, depois entretanto eu não fazia dietas, porque eu não tinha paciência para fazer dieta, eu adorava comer, eu sempre comia imenso. Eu quando era mais nova, eu era tipo o bebé eu gostava de tudo. Eu gostava de tudo, eu gostava de peixe, eu gostava de sopa, eu nunca fui chata. E a minha mãe, as minhas irmãs até gozavam comigo, porque a minha mãe fazia tipo peixe, e eu, adoro peixe, elas tipo, porque estás a ser graxista? Eu não estou, eu só quero comer, eu adorava comer. Eu comia imenso, eu sempre comia imenso. E nunca fazia, não fiz nenhuma dieta porque estava, sim, estou gorda, mas eu só reparo que estou gorda uma vez por semana, que é quando eu tenho que ir sair à noite, o resto é-me indiferente. E, portanto, não era suficiente. Entretanto, acontece que na primeira quarentena, Covid, eu decidi fazer a minha primeira dieta. Agora, porque é que desde já nós podíamos ter visto que esta dieta claramente ia dar merda? Vamos começar pela fase da vida em que eu estava. Eu estava numa fase da minha vida em que eu tinha... Isto foi no meu primeiro ano da faculdade. Eu estava desde o 9º ano a ter faltas todos os dias, porque eu não me conseguia levantar para ir para a escola. Inclusivamente chumbei por faltas no 9º ano e tive que fazer exame a todas as disciplinas para conseguir passar de ano. E foi horrível. No secundário era horrível e eu tinha faltas e faltas e faltas, e eu não percebia porque é que eu simplesmente não me conseguia levantar da cama de manhã.
E então achava que a minha vida era um caos e que, oh meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Porque eu não tenho controle em mim própria, eu não tenho controle na minha vida, não consigo fazer nada que me proponho. Portanto, eu estava a sentir que eu estava a ver a minha vida a acontecer e que eu não tinha disciplina nem controle com nada. Entretanto, mais tarde fui diagnosticada com depressão e percebi, ok, é por isso que eu não me consigo levantar na cama. Mas nesta altura eu não sabia. Estava no primeiro ano da faculdade e claro que chumbei a tudo. Chego à faculdade e ainda por cima eu não tenho turma, não tenho tipo professores assim com quem ir falar ou perguntar coisas, porque a faculdade é cada um por si. Não me dava muito bem, não conseguia fazer amigos e portanto não consegui fazer amigos na faculdade, neste primeiro ano da faculdade, e desisti do curso e estava mesmo, ok, a minha vida vai ser o que Deus quiser, porque eu não tenho controle nenhum, eu estou aqui a ver as coisas a acontecer, eu não, ninguém me faça perguntas, ninguém conte comigo para o que é que, para decidir coisas. O segundo é que, apesar disto, a verdade é que eu sou um bocado obsessiva compulsiva com as coisas. E eu fico vidrada em coisas do nada e aquilo é a minha vida. E então, fechada em casa, sem nada para fazer. E de repente tinha uma dieta. Tinha imensa sede de controlo. Era óbvio que ia correr mal. Liguei a uma amiga minha, pedi-lhe o plano de dieta dela, ela enviou um plano de dieta, eu comecei a cumprir, comecei a fazer tudo, dieta normalíssima, uma dieta bastante saudável, até, e eu comecei a emagrecer. Quando comecei a emagrecer, as pessoas começaram a dizer que eu estava mais magra e eu comecei a adorar. E de repente comecei mesmo a conseguir cumprir tudo. E comecei a ter o primeiro sinal de controle na minha vida em anos. E anos, e anos, e anos. E comecei a ficar histérica. E então comecei a querer cortar em mais coisas. Às tantas, cada vez queria ter mais controle, portanto queria saber mais coisas, então começava a pesar. Tinha um livrinho comigo. Tinha um livro em que eu escrevia todas as coisas, escrevia tudo o que eu comia, depois eu pesava. Tinha uma aplicação que me dizia, eu punha lá tudo e aquilo transferia-me para calorias. E então eu escrevia no meu livrinho as calorias de cada coisa, as calorias de cada refeição e as calorias somadas do dia. Então tinha as coisas divididas em pequeno almoço, almoço, jantar e no fim do dia as calorias do dia. E então às tantas comecei a querer cortar em calorias. Tipo, ontem comi estas, hoje tenho que comer menos, amanhã tenho que comer menos. E às tantas tornou-se um jogo, aquilo era mais um jogo do que outra coisa qualquer. E eu comecei a ficar muito obsessiva. Depois pesava-me, media-me, já não era só as calorias que eu queria comer menos, eu queria pesar menos, queria emagrecer, estar mais... perder centímetros na barriga, então começava a fazer desporto, ia correr todos os dias, depois chegava a casa, fazia workouts, e comecei a ficar mesmo muito obcecada na dieta. Às tantas já não estava a comer nada, porque nisto eu claramente estava a emagrecer, e eu ouvia as pessoas a dizer-me que eu estava a emagrecer, e eu hoje em dia vejo que eu estava a emagrecer, mas eu na altura não achava que estava a emagrecer, continuava a achar que estava gorda, porque eu só me conseguia fixar na minha barriga. E enquanto eu não tivesse uma barriga lisa com abdominais, eu ia estar gorda. O que é que acontece? Eu nunca, na minha vida, vou ter uma barriga lisa com abdominais, porque isso simplesmente não faz parte da minha estrutura corporal. Mas eu achava que eu conseguia, eu achava que tipo, se eu passar fome vai haver um momento em que eu vou ficar com uma barriga lisa. Mas não vai. É só a estrutura corporal que eu tenho e é só assim o meu corpo. Mas eu não estava a conseguir aceitar isso e então continuava a estar gorda. Porque ainda não estava com a barriga lisa. Entretanto, comecei a cortar em demasiadas coisas, comecei a cortar cada vez mais, e o que é óbvio que acontece é que começam as compulsões alimentares. Comecei a ter compulsões alimentares e que para mim era a coisa mais destrutiva do mundo inteiro. Ter uma compulsão alimentar era perder o controle totalmente e comer até não dar mais. Entretanto, a única maneira de eu me conseguir desculpar destas compulsões alimentares era começar a vomitar. Meu Deus, eu nunca falei disto na internet whatsoever e nunca falei disto
com a maior parte das pessoas na minha vida que agora estão assim, what? Mas pronto, é indiferente. Era uma coisa que eu demorei imenso tempo a falar porque... não sei, eu tinha vergonha, acho eu. Tinha vergonha. Não percebo porquê. Porque é tipo a última coisa do mundo que faz sentido ter vergonha. Mas eu não queria que ninguém soubesse. E então demorei muito tempo a falar sobre isto. Mas aqui estou eu. Comecei a vomitar e a ter compulsões alimentares e era miserável. Mesmo que eu vomitasse a seguir, as minhas compulsões alimentares continuavam a ser horríveis. E apesar de ser uma coisa que é difícil de explicar, uma compulsão alimentar, para quem está naquele estado, é a pior coisa do mundo. É a mesma pior coisa do mundo. E depois como as pessoas à volta não têm noção do que é que se passa, tipo, cá em casa não havia muita noção do que é que se passava, porque não era tipo assim uma coisa que eu dissesse, porque depois uma pessoa sabe que está a fazer porcaria, não é? Sabe que está a fazer merda, sabe que já não está a comer há semanas e sabe que está a vomitar e sabe que está a ter descontrolos e sabe que se passa alguma coisa. Então eu não contava a ninguém. E então às tantas era horrível, porque as minhas irmãs, no dia a seguir, era tipo, oh meu Deus, porque isto era às 2 da manhã, claro, eu não comia à frente de ninguém, nem conseguia comer à frente de ninguém. Era tipo às 2 da manhã, quando eu já estava morta de fome. E então as minhas irmãs era tipo, Kiki, não há nada na cozinha. Que não era com maldade, não era tipo, era só, Kiki, não há nada, tipo a cozinha está vazia. E eu ficava na merda mesmo, ficava mesmo. E era horrível. E nisto, de facto, estas coisas são mesmo difíceis porque é mesmo difícil encontrar o balanço certo, mas em que as pessoas à volta reagem um bocado como sem querer, não é? Não sabem, não sabem o que é que se passa porque as pessoas não dizem. E eu acho que ter um distúrbio alimentar e passar por um distúrbio alimentar é das coisas mais solitárias do mundo porque uma pessoa esconde mesmo e assim que para de esconder é quando está pronta para recuperar. Até lá é uma coisa que não se conta a ninguém, não se diz a ninguém, é tipo o maior segredo. E eu até tenho ideia de às vezes falar com amigas ou ouvir conversas de pessoas a dizer tipo, sim, ela faz dieta connosco, não janta e come as saladas, mas depois à noite come uma tablete de chocolate inteira. E isto para mim é tipo, oh não, por favor, não digam isso, não digam essas coisas, tipo, não falem assim. É mesmo horrível, mas de facto é mesmo difícil e portanto eu acho que tem que partir das pessoas, pedir ajuda, porque ninguém descobre e também ninguém faz por mal. E é preciso ter cuidado e atenção às pessoas à nossa volta, claro. Eu estou sempre cheia de alertas. Cada vez que ouço qualquer coisa que a mim me soa um distúrbio alimentar ou uma dieta sem descontrolada ou qualquer coisa já em perigo, o meu coração dispara. E eu fico tipo, olha, mas fala com ela. Ou mesmo, eu fiquei com um repúdio a dietas, que é tipo, hoje em dia se alguém me disser tipo, ai, tenho que fazer dieta. Eu sou a pessoa mais chata do mundo, mesmo. Eu fico mesmo, fazer dieta porquê? Vais fazer dieta? Que estupidez. Eu fico revoltada mesmo. Mas pronto, nisto começaram as compulsões. Nisto começaram as compulsões e continuava a ser horrível, mas é só... Não é que as compulsões alimentares e que depois vomitar resolve alguma coisa. Não resolve, é só quase obrigatório. Eu sentia que eu não tinha escolha. Eu estava com fome, eu comia e é tipo, ok, agora vais vomitar, como é óbvio. Era quase óbvio. E, portanto, eu tive, não é bem sorte que eu quero dizer, mas eu
eu vou usar a palavra sorte a saber que não é a palavra certa, mas eu tive sorte numa coisa que foi o meu corpo começou a reagir rapidamente até. Ou seja, de repente, coisas mesmo do meu corpo de eu deixei de ter a história, período, deixou de me aparecer durante toda a minha dieta, e depois coisas a ver com o lado de bulimia e de vomitar, que era eu tinha imensas dores de estômago e já nem era só quando vomitava, era tipo o meu estômago doía-me constantemente. Eu sou viciada nos meus dentes porque eu tive 7 anos, eu usei aparelho durante 7 anos e portanto eu comecei a reparar que os meus dentes estavam a entortar, uma coisa que nunca tinha acontecido e eu já tinha tirado o aparelho há anos, os meus dentes estavam a começar a entortar e eu percebi que era porque a gengiva estava a inchar, não significativamente, não se via, mas eu estava a sentir. Tinha aftas que não têm explicação, aftas horríveis mesmo, que não têm mesmo explicação, buracos, que eu às tantas tinha que pôr um spray analgésico na boca, era a única maneira de eu conseguir estar acordada, porque eu tinha crateras na boca mesmo, buracos horríveis. E o último, e o que me assustou mais, que eu comecei a vomitar, não é vomitar sangue, porque eu não vomitava só sangue, mas a ver sangue quando vomitava. E isto foi o que me assustou mais, acho eu. E foi o que me disse: chega, estás a fazer mal ao teu corpo. Porquê é que eu digo que tenho sorte? Porque o que acontece é que qualquer pessoa nesta situação está a destruir o corpo lentamente. A minha sorte foi que eu vi isso acontecer. Enquanto, na maioria dos casos, é invisível. E, portanto, as pessoas passam por isto, se calhar, durante muito mais tempo do que eu e nunca têm um sinal, tipo um pedido de ajuda do corpo. Eu tive. E por isso é que eu digo que eu tenho sorte, porque foi o que me assustou e foi o que me fez tipo, ok, calma, está alguma coisa mal e isto não pode continuar para sempre, eu estou mesmo a fazer muito mal ao meu corpo. Depois, a seguir a isto, quando eu me assustei e foi uma coisa que não foi um desmame imediato, não foi tipo, acabou de vez, mas foi uma coisa que eu em mim consegui ir tentando controlar cada vez mais e quando eu sentia que estava pronta para pedir ajuda, se bem que eu sempre tive psicólogos e psiquiatras, portanto essa parte estava mais assegurada e falei com uma nutricionista, mas eu tive ataques de ansiedade a consulta toda porque ela estava-me a dizer tipo, podes comer 50 gramas de arroz e eu só chorava porque eu estava a sentir que ela me estava a enfiar 50 gramas de arroz na boca e ainda tive a consulta com a minha mãe. No fim da consulta disse, mãe, não. Estava a chorar assim, esta mulher é uma burra, ela não sabe nada. Desculpa, nutricionista, eu sei que tu não és burra, mas eu estava doente, estava a achar que estúpido este plano é uma loucura. E então, normalmente a sair destas coisas tem-se nutricionistas, mas eu não tive, por esta razão. Porque não consegui. E também não, quando eu pedi ajuda, foi uma ajuda solitária, eu não disse a ninguém. Eu não disse tipo, passa-se isto, anda a fazer isto. Eu disse só, preciso de uma consulta com um nutricionista. E fui eu que me fui, que é uma estupidez, que não devia ser assim, não devia ter sido assim, mas foi a maneira como eu consegui, foi eu própria curar-me, achar que me ia curar, sozinha. E então, comecei à procura de coisas na internet, a ver testemunhos de pessoas que tinham passado pela mesma coisa e como é que elas tinham saído disso e a informar-me e por favor não se curem de nada através da internet. Mas pronto, eu vi as coisas que me faziam sentido, as que não me faziam sentido, investiguei e calmamente consegui encontrar a minha saída. Então, durante o meu processo de recuperação, não foi assim tão difícil no sentido em que, por exemplo, eu sempre tive um bocado à parte as coisas que eu comia
porque eu não como carne. E portanto sempre foi um bocado... aqui não come carne, ela arranja-se. Tipo coisas com amigos, ou ir passar férias com amigos para um sítio qualquer e não sei o quê. É tipo, aqui não come carne. E, portanto eu sempre tive mais facilidade em controlar o que é que eu comia. Porque sempre foi um bocadinho... Sempre não, porque eu não como, deixei de comer. Desde que eu deixei de comer carne, que foi mais assim, de eu fazer as minhas coisas à parte. E por isso, tive esse lado, tive o lado de tentar perceber o que é que me fazia sentido, de ver o que é que as pessoas diziam que tinham passado pela mesma coisa e perceber o que é que eu queria explorar. Houve um lado que eu quis muito explorar, que foi o lado do, tipo, ouvir o teu corpo. Principalmente porque me venderam de uma forma em que diziam, assim que tu ouvires o teu corpo, ou seja, venderam-me um bocado a ideia de quando tu ouvires o teu corpo, é aí que vais emagrecer de verdade. Porquê? Porque as compulsões alimentares é o teu cérebro, para além da fome, mas além disso, eu acho que o mais forte de uma compulsão alimentar nem é a fome, é o cérebro a dizer não podes. Não podes, não podes, não podes, não podes. Não podes de todo comer essa torrada, não podes de todo comer essas batatas fritas. Não podes, não podes, não podes. E então, com essa proibição, parece que apetece mais. Apetece mais ainda comer e quer ainda mais. E a partir do momento em que se ouve o corpo, eu acho que o que o corpo pede é permitir-nos a tudo. Eu acho que foi mais isso, permitir-me a tudo. Tentar, pelo menos, permitir-me tudo o que eu quisesse comer, eu podia comer. Tudo o que me apetecer, eu posso comer. Porque eu acho que a coisa que eu tinha mais medo era as compulsões alimentares. Eu tinha tanto medo das compulsões alimentares, que eu ainda hoje em dia tenho. Mas são diferentes, são compulsões alimentares. Porque ainda hoje em dia, a minha vida reflete-se um bocado na forma como eu estou a comer. É fácil perceber em que fase da minha vida em que eu estou, pela forma como eu estou a comer. Até hoje em dia eu às vezes penso tipo, uau, o que é que eu estou a comer assim? O que é que se passa na minha vida? Eu faço uma reflexão à minha vida. Porque está mesmo ligado ainda. E portanto o que eu ouvi foi que a forma de parar as compulsões alimentares era comer tudo o que quiséssemos. Porque quando deixássemos de proibir o cérebro, ele ia parar de estar louco para comer. E eu, ok, então vou comer tudo o que me apetecer. Claro que não foi assim, e claro que demorou, e claro que eu impus-me imensas regras. Eu impus uma série de regras e vi uma série de coisas e tentei cumprir tudo o que o meu corpo quiser, é tudo o que o meu corpo vai ter, eu não me proíbo nada e eu também não me peso. Quase tentar não ligar e comer só. E foi o que eu fiz. E até naturalmente a seguir a isto, e eu hoje em dia vejo fotografias porque eu juro, esta foi a fase da minha vida em que eu estava mais fixada no meu corpo e é que eu tinha menos noção do meu corpo. Até hoje foi a fase da minha vida e eu acho que eu sempre tive muito pouca noção do meu corpo, porque eu tenho noção do que é que eu achava na altura e hoje em dia vejo fotografias. E eu nunca tive muita noção do meu corpo. Mas nesta altura foi o caos. Eu não fazia ideia do que era o meu corpo. Eu achava tudo mal. Tudo o que eu achava estava errado. E portanto, a seguir a isto, eu engordei um bocadinho e inchei bastante. Eu não sei se eu inchei. Eu sei que a bulimia incha. Apesar de que as pessoas acham que emagrece, e eu também achava que emagrece, é uma coisa que incha bastante porque desidrata muito o corpo. E portanto eu estava muito inchada e engordei um bocadinho a seguir à dieta. E eu juro-vos, eu não reparei. Eu estava tão feliz. Quando eu comecei a engordar, que foi quando eu comecei a comer, eu estava tão feliz. Eu às vezes tinha breakdowns em que eu percebia, tipo, uau, eu engordei. Mas na maior parte do tempo eu estava tão feliz, porque eu estive tão miserável durante toda a minha dieta. Porque a dieta começou na quarentena e foi ótimo, não é? Estava tudo fechado, não estava sozinha em casa, sozinha não com a minha família, mas conseguia controlar tudo. Mas entretanto as coisas abriram. E eu não conseguia ir a lado nenhum, porque tudo envolve comida. Não podia estar em lado nenhum. Tipo, este bar que nós adoramos abriu, bora. E eu, ok, vou estar a beber Coca-Cola zero. Bora beber um café.
E eu, ok, vou beber um café e um copo de água, mas tu vais estar a comer um bolo e isso vai-me estar a irritar. Portanto, eu não consegui ir a lado nenhum, não consegui comer nada. Não consegui estar a lado nenhum porque tudo envolve comida. Foi uma coisa que eu percebi, é que todos os eventos sociais envolvem comida. E lá está, como eu me estava a proibir, eu estava sempre a querer comer. Tipo, como eu me estava sempre a proibir e estava-me sempre a dizer, tipo, não podes, nem vale a pena pensar nisso, nem penses nisso, eu queria tanto. Às vezes as pessoas até estavam a comer, tipo, chocolate, que foi uma coisa que eu nunca gostei muito, ou comer assim coisas que eu nem adorava, eu estava furiosa, assim, isto era tudo o que eu queria estar a comer. E portanto, de facto, é verdade que quando nós proibimos o nosso corpo, é quando ele mais quer. Quando nós nos proibimos de comer, é quando o corpo mais quer comer. E portanto, nesta altura, cheguei a várias conclusões que eu acho que eu me obriguei a chegar. Tipo, percebi imensa coisa, percebi que era indiferente se eu continuasse a emagrecer, porque no fundo eu ia continuar com uma autoestima de merda e portanto eu nunca ia conseguir ficar bonita verdadeiramente para os olhos de ninguém, porque eu ia me achar horrorosa e portanto eu nunca ia conseguir passar essa energia. Eu ia continuar a ser tão insegura, ia estar tão nervosa cada vez que olhassem para mim e portanto eu ia continuar a passar essa energia. E foi uma coisa que eu percebi que não interessa se eu perco 20, 30, 40 quilos. Não interessa quantos quilos é que eu perco, interessa que eu me acho bonita de outra forma qualquer. Porque não vai ser a emagrecer imenso que eu me vou achar bonita, porque eu nunca me vou conseguir achar bonita enquanto estiver a emagrecer. Vou achar precisamente o contrário. Eu nunca me senti tão feia na minha vida como quando estava nesta dieta. E pronto, entretanto, eu tinha... o processo de recuperação foi lento e acho que ainda não estou 100% recuperada e acho que é muito difícil estar 100% recuperada, sinceramente. Acho que é muito difícil a cabeça não fugir para aí às vezes ainda. Eu acho que o que se ganha é noção, o que se ganha é mais rapidez a mandar calar a cabeça, ou seja... A cabeça, eu acho que a minha cabeça me vai dizer para sempre, e é impossível que não diga porque eu, sei lá, está demasiado intrínseco em mim. É impossível que a minha cabeça não me diga vais comer esse bolo. Percebem? Eu acho que é impossível que a minha cabeça não julgue e não pense duas vezes antes de comer qualquer coisa. Agora, não é qualquer coisa, não é sempre, é às vezes. Ou que não acho tipo, ui, estou mais gorda esta semana. Ou estou um bocado inchada. Eu acho que a minha cabeça me vai sempre dizer isso. O que eu acho que eu estou a ganhar é mais rapidez a dizer cala-te. Ai, cala-te, cabeça. Antigamente eu pensava isto e pensava tipo, não, por favor, não digas isso, que tinha que fazer força para não pensar, tipo, não penses nisso, pensa noutra coisa, pensa noutra coisa, pensa noutra coisa. E agora é só tipo, cala-te. Mas eu acho que esse primeiro impulso vai sempre acontecer. E depois, à medida que eu acho que a recuperação vai avançando, vai-se ganhando mais rapidez a responder. Mas pronto, claro que logo a seguir a isso, ainda por cima, eu tive imensas saudades do controlo, tive imensas saudades de me pesar e da alegria que era cada vez que eu perdia não sei quantas gramas ou quilos ou o que fosse, cada vez que eu conseguia alguma coisa, que eu tipo desbloqueava um novo nível. Tinha imensas saudades dessas coisinhas pequeninas, dessas felicidades, dessas coisas. Mas eu estava muito mais interessada na ideia de conseguir viver feliz e comer o que eu quisesse. Tipo, conseguir estar feliz e não me proibir de nada e gostar do meu corpo e não ter que me sofrer com isso. Que então eu descobri, porque eu acho que a única coisa foi que eu, quando saí dessa dieta, eu percebi, porque eu tive que investigar, porque eu assustei-me muito, e então eu tive que investigar outras coisas e percebi que há um lado, quando investiguei, percebi que outras pessoas já tinham descoberto antes de mim, que há um lado só de aceitação e de viver em paz com o nosso corpo. E então, quando eu descobri esse lado, foi tipo, oh meu Deus, se eu tivesse descoberto isto antes da dieta, se calhar já tinha começado a andar nesta direção. Mas como descobri tarde, comecei a andar nessa direção um bocado tarde, mas não assim tão tarde, porque no fundo ainda era novíssima, e cada vez estou mais perto, que é ótimo. E eu acho que... Mas eu acho que não é uma coisa assim. Eu acho que quando se começa é tipo, que óbvio. É óbvio que é este o caminho. Onde é que está toda a gente? Porque é que as pessoas estão todas a andar no caminho estúpido? Mas
eu acho que é um caminho muito pouco explorado na nossa sociedade. Eu vou dizer principalmente entre mulheres, porque é o núcleo onde eu estou, tipo, é o que eu vejo. Mas, tipo, ninguém fala de é só o teu corpo, é o que é, como quiseres. Tipo, nasceste no corpo, não nasceste. Eu disse ninguém, eu não queria ter dito ninguém, eu queria ter dito muito pouca gente. Eu de maneira alguma queria ter dito ninguém, queria ter dito muito pouca gente. Mas de facto, muito pouca gente, muito poucas mulheres que eu tenha conhecido vivem com essa mentalidade. E eu ainda não conheci nenhuma que viva 100% com essa mentalidade. Que nunca tenha uma vozinha que de vez em quando lhe diga qualquer coisa. Eu nunca conheci nenhuma. E, entretanto, de facto, uma coisa que eu descobri foi que assim que eu comecei a ouvir o meu corpo, achei graça porque o meu corpo começou-me a pedir comida saudável. E agora que eu estou a pensar nisto, oh meu Deus, eu pareço 100% precisamente os podcasts que eu ouvia e as entrevistas que eu ouvia das miúdas que tinham passado por isso. Tipo, ex-bulímicas e não sei o quê. Tipo, era literalmente isto que elas diziam e eu assim, mentirosa. Mas eu juro que é verdade. Eu não acreditava. Eu ficava mesmo assim, pronto, tá bem. Fake it till you make it, I guess. Mas eu juro que é verdade. E eu percebo que vocês não acreditem. Mas confiem. Fiquem comigo desse lado e eu vou-vos explicar. Basicamente, o meu corpo começou a pedir mais comida saudável do que outra coisa qualquer. Pela simples razão de que eu percebi que comida saudável me dava energia. Ou seja, hoje em dia, eu como imensas coisas de... Eu adoro batatas fritas. Eu adoro batatas fritas. Eu adoro McDonald's. Eu adoro uma pratada de massa. Eu adoro essas coisas todas. Mas eu sei que quando eu estou a comer essas coisas, eu estou a abdicar do pós. Ou seja, eu sei que provavelmente, se eu estiver num dia em que eu tenho muita coisa para fazer, não me vai apetecer comer uma massa. Não me vai apetecer comer uma pratada de massa, nem ir almoçar ao McDonald's. Porque eu preciso de energia. E comer essas coisas mais pesadas, tipo, de facto, dá-me vontade de ir fazer a cesta. Dá-me vontade de ir dormir. Tira-me a energia toda, eu fico assim. Percebem? Enquanto se eu comer uma saladinha e se eu comer coisas saudáveis, eu vou ter muito mais vontade de fazer coisas e de mexer e vai ser muito mais fácil seguir o meu dia. E é só por causa disso que eu sinto que o meu corpo me pede mais comida saudável. E também, eu de facto sempre gostei de comida saudável. Tipo, em minha casa, o meu pai é a melhor pessoa do mundo a fazer saladas. E quando eu vos digo saladas, é os temperos. São uma loucura. Quando eu era pequenina, as minhas amigas iam lá à casa e diziam assim, eu não gosto de alface. O pai dizia, ok, dá-me uma oportunidade. E elas, ok. E rendiam-se sempre às saladas do meu pai. Sempre foi assim. O meu pai é a melhor pessoa do mundo a fazer saladas. E sempre foi. E eu sempre adorei salada. Tipo, salada eu sempre adorei. E a minha mãe também sempre teve imenso cuidado connosco e as coisas que nós comíamos. E, tipo, eu nunca tive muitas bolachas em casa. E, portanto, eu sempre comia coisas saudáveis. Tipo, eu nunca tive uma alimentação. Porque, por exemplo, eu acho que fast food é viciante. É viciante. E eu reparo que mesmo hidratos de carbono no geral, quanto mais eu como, mais eu quero. Se eu estiver numa fase em que eu estou a comer imensos hidratos de carbono, eu tenho mesmo vontade. E como. E está tudo bem. E vou comer. Tipo, mas vai haver um dia que é tipo, o quê? Hoje? Agora? Está-me a apetecer uma pratada de massa? Está bem, vamos fazer uma pratada de massa. Mas eu sei que é porque eu ando a comer pratadas de massa. E depois vai haver um dia que eu vou ficar assim, estou enjoada de massa, não posso mais ver massa à frente. Acabou, só me apetece uma salada. Portanto, esses dias chegam. Mas eu sei que, isto eu estava a dizer, perdi-me no meu raciocínio. Fast food é viciante. E portanto, eu acho que se uma pessoa comer muito fast food e muitas coisas assim, de facto, o corpo vai pedir. Só porque é tipo uma droga, é verdade.
essas comidas são mesmo viciantes para o corpo. Pá, eu nunca sei. Desculpem, é que eu não sei como é que está o meu cabelo, porque eu não consigo ver daqui para aí. Deve estar esquisito, eu sei. E depois eu vou estar a editar e vou me irritar com o meu cabelo, mas pronto. Portanto, assim que eu comecei a ouvir o meu corpo, a perceber o que é que ele queria, o que é que ele me pedia, e a deixá-lo comer tudo o que ele quisesse. E agora vejamos, ponto e vírgula, isto não é 100% assim. Claro que não é 100% assim. Claro que não foi tipo do dia para a noite, comecei a comer tudo o que me apetece e não me privava de nada e não tinha peso na consciência de comer nada. Tanto que a semana passada tive a passar 4 dias fora de Lisboa, cheguei e tive a chorar a noite toda. Portanto, claro que isto não é sempre assim. E claro que eu ainda não cheguei lá. E não sei se algum dia vou chegar. Espero que sim. Mas não sei se algum dia vou conseguir viver 100% livre disso. A ver também com o meu corpo. Isto foi mais a ver com comida, acho eu. Foi mais a relação com comida. A minha relação com comida. Mas, com esta nova técnica, com este novo life motto, teve que vir uma nova forma de olhar para o meu corpo, como é óbvio. Porque claro que me venderam, tipo, se comeres tudo o que quiseres e só vires o teu corpo e não sei o que, vais emagrecer. E foi por causa disso que eu agarrei, naquela altura. Mas, entretanto, eu não queria continuar à espera que isso acontecesse, não é? E então, eu apercebi-me, tarde na minha vida, bastante tarde, apercebi-me que eu tinha o corpo que eu tinha. Ou seja, que se eu fosse saudável e se eu comesse o que eu quisesse, se eu comesse o que eu quisesse e se tudo na minha vida estivesse saudável, eu acho que eu fiz um bocado este pacto comigo própria, que foi, assim que eu estiver saudável, com uma alimentação saudável, com uma relação saudável com a comida, com uma relação saudável com o exercício físico, o corpo que eu receber é o meu corpo. Tipo, o corpo que o mundo me der é o corpo que eu tenho. Porque, eu não sei como é que eu vou explicar isto, mas basicamente é tipo, eu acho que toda a gente tem tipo um corpo verdadeiro. E depois, eu achava que o meu corpo verdadeiro era um corpo que eu não tenho. É um corpo que não é o meu corpo verdadeiro. Que é o corpo de toda a gente. Eu achava que toda a gente, no seu corpo verdadeiro, era uma modelo. Desculpa, eu sei que foi tardíssimo na minha vida que eu descobri isto. Mas eu descobri que o corpo saudável e o corpo verdadeiro de cada pessoa não é a mesma, tipo, não é equivalente a um corpo magro e definido e uau. Percebem? A fase em que eu acho que estou hoje em dia sendo nos últimos tempos, sendo nas últimas semanas, últimos dias, é, se calhar últimos meses, é uma desconstrução de uma data de conceitos que eu criei na minha cabeça que são, hoje em dia já não os sinto, já não os vejo, tipo, já não penso neles diretamente, tipo, eles já não me aparecem mesmo exatamente, mas eu acho que eles são um motor de uma data de outros pensamentos. E que a base, eu acho que eles foram criados numa idade um bocado estúpida. Ou foram criados por outras pessoas. E não foram criados por mim. E eu sinto que eu continuo-me a regir por eles. E já não faz sentido.
E por isso, eu gostava de tentar chegar à base desses pensamentos para poder desconstruí-los, para depois criar outros que façam sentido. Criar motores novos, hoje em dia, que façam sentido, quando se calhar o que eu quero já não é ser magra esquelética, é ser feliz, ser saudável. Ou seja, agora que eu tenho 21 anos e ainda não sei nada, mas acho que já sei mais do que sabia quando tinha 9. E acho que estou pronta para reformular, dar uma reformuladinha nesses life mottos. Eu não sei se é assim que se diz. A life motto. Não sei se isto quer dizer alguma coisa sequer, mas já vocês perceberam. Um exemplo de uma dessas coisas que eu tinha na minha cabeça, que eu nem sei de onde é que elas vêm às tantas, mas que estão lá, foi... Eu uma vez tive uma conversa há 2 anos. Eu estava a falar com uma amiga minha, uma amiga que eu tinha feito há pouco tempo, que eu conheci naquele ano, e eu estava-lhe a dizer... estava a falar com ela, e era quase verão, não sei o quê, e eu disse-lhe, não, mas eu não uso biquíni. Tipo, eu nesta altura só usava biquíni quando ia tipo, de férias com a minha família ou estava escondida de toda a gente para queimar a barriga. Sabes porquê? Porque depois a barriga não se ia ver, ia estar escondida. Mas eu estava-lhe a dizer, eu não uso biquíni, não. E ela, porquê? E eu, eu não posso. E ela, não queres. E eu não posso. E ela, não, tu não queres. Eu não, eu tenho imensa barriga, achas que eu posso andar de biquíni na praia? E ela, claro que sim. É uma falta de respeito para as outras pessoas que estão na praia comigo. E ela assim, que houve só a merda que acabaste de dizer. E eu tinha mesmo a certeza absoluta na minha cabeça que era uma falta de respeito eu estar de biquíni para as pessoas que estavam na praia comigo. Eu tinha a certeza absoluta. E eu tive esta conversa com ela e eu estava radiante no fim da conversa assim. O que é isso? Quer dizer que eu posso usar biquíni? E ela, claro, se queres, claro que podes. E comecei a usar biquíni a partir daí. Estão a perceber estas merdas que estão na minha cabeça? Estão a perceber estas merdas que nós temos na nossa cabeça, que não sabemos de onde é que vieram, que não fazem sentido nenhum e que nós regimos por elas? Eu, pelo menos, mas eu acho que mais pessoas se conseguem rever nisto. E, portanto, eu acho que o meu objetivo agora, na minha vida, para mim, é perceber que género destas coisas é que eu tenho na minha cabeça e desconstruí-las uma a uma. Não vai ser fácil, mas também não vai ser impossível. Agora eu gostava de falar sobre padrões de beleza e sobre a fragilidade dos mesmos. Agora que já falei sobre a minha relação com o meu corpo, gostava de falar um bocadinho mais worldwide. Isto é hilariante porque eu continuo a usar palavras em inglês, eu não sei falar inglês. Tipo, eu sei ouvir inglês, mas eu não sei falar. E eu uso palavras e estou à espera que tenham funcionado, mas eu não faço ideia se funcionaram ou não. Se funcionaram ou não. Eu acho o conceito de padrões de beleza extremamente frágil. Eu acho um conceito frágil porque está em constante mudança e não há um fundamento e não há uma ciência e não há uma coisa em que nós tenhamos que acreditar. Tínhamos que acreditar. Não há uma coisa que agora é assim e há uma explicação. Não, é só houve uma decisão geral, silenciosa, em que se decidiu que era assim e ninguém nunca vos explicou nada. E eu acho que nós só acreditamos e nunca ninguém nos deu explicações e nós estamos assim. Ok, então agora é loira, não é? Então vá, vou marcar cabeleireiro. É mesmo loira. As pessoas sim, e ninguém pergunta porquê. E depois, passados uns anos, é outra coisa qualquer. E há 10 anos, ter sardas era horrível. Hoje em dia é o máximo. Há 30 mil anos, 25 mil anos antes de Cristo, a Vênus de Willendorf
era o pináculo da beleza, hoje em dia é seres cancelada. Portanto, desde com diferenças de 30 mil anos a diferenças de 10 anos, nós conseguimos ver que os padrões de beleza não fazem sentido nenhum. E, portanto, a única coisa é que eu acho que nós devíamos criar os nossos próprios padrões de beleza, em vez de estar à espera que alguém nos dê o update final de se é para ser loira ou se é para ser morena. É tipo, não, vou eu decidir e vou eu fazer como eu quero. E eu acho que nós todos temos os nossos próprios padrões de beleza e os nossos gostos. Tipo, toda a gente tem um gosto, não é? Tipo, toda a gente se lembra de quando nós éramos pequeninos e a personagem principal, que normalmente era o padrão de beleza nos desenhos animados, mas de repente havia um amigo que não era a personagem principal e que nós achávamos o máximo. Aliás, eu nunca gostava da personagem principal, era sempre a amiga da personagem principal, que normalmente era a gótica, que eu achava o máximo. E portanto, nós quando somos pequeninos e não temos noções de padrões de beleza, nós não nos deixamos enganar. Mas depois vamos ficando mais velhos e vamos perdendo um bocado a nossa personalidade. E eu acho que não é que nós não tenhamos os nossos próprios padrões de beleza, tipo, não é que nós não... Eu acho que nós julgamos, não é bem julgar, mas tipo, nós aplicamos os nossos próprios padrões de beleza nas outras pessoas, mas depois não os queremos aplicar em nós, porque nós não sabemos se eles são viáveis. Ou seja, nós gostamos das coisas noutras pessoas, mas depois não sabemos se é para gostar em nós, porque nós não sabemos se o resto das pessoas gosta. Porque nós sabemos que o padrão de beleza supostamente é o que o mundo gosta, não é? E aqui é que está o problema, é que nós não nos queremos agradar a nós próprios. Quer dizer, há pessoas que querem, e eu respeito imenso essas pessoas e invejo, mas a maior parte das pessoas não se quer agradar a si própria. E é aqui que eu acho que muda o chip. E é aqui que eu acho que eu gosto de pensar nas mudanças de perspectiva. Porque nós às vezes, tipo, eu adoro isso naquela pessoa. É tipo, tu és assim. Em mim não. Porque não acreditamos em nós próprios. Achamos que o resto do mundo é que está certo e que o resto do mundo acha isto, não é? Tipo, eu tenho este gosto estranho, mas se este gosto estranho se aplicar em vocês, já não conta, já não é um motivo de felicidade, é só indiferente, porque são vocês que gostam, não são os outros. Tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu não prendas o cabelo. Plac, 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 plac. Eu gosto de solto vê-lo e que te fica muito bem quando nele dá o vento. Que lindo é teu cabelo, que até à cintura e vai adornar teu corpo, realçando tua formosura. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. O que eu quero dizer é que assim que nós mudamos a nossa perspectiva, eu acho que descredibilizamos um bocadinho. É fácil. Tipo, no fundo é fácil mudar de perspectiva e descredibilizar tudo o que são padrões de beleza. Se, por exemplo, nós percebermos que o que interessa na beleza de uma pessoa não é se ela cabe dentro dos padrões de beleza e se isto ou aquilo, é a energia dela. E a energia dessa pessoa parte de como é que ela se sente com ela própria. E não é achar-se o máximo. Uma pessoa que se acha o máximo, à partida tem uma energia insegura. Uma pessoa que finge que se acha o máximo tem uma energia insegura. Mas uma pessoa que simplesmente está em paz com a sua forma física, eu não sei se eu já falei disto
no último vídeo assim, em formato género vídeo podcast que eu fiz, mas uma pessoa que está em paz com a sua figura, está só calma, que é tipo, sim, eu sou gira, /giro, mas isso não me interessa. Essas são as pessoas que nós achamos giras. Hortelã. Oh shit. Um exercício que eu gosto de fazer é parte do princípio de que todos os corpos são bonitos aos olhos da arte. Ou seja, se vocês virem uma pintura de um corpo, uma fotografia de um corpo, se vocês virem um corpo a ser usado como inspiração artística para uma obra de arte, é indiferente como é que é esse corpo, eu acho. E aliás, quanto mais real, mais bonito fica. Tipo, não interessa se é uma coisa estranha, se não é uma coisa convencionalmente bonita, se são tipo estrias, ou se é uma banha, ou se é uma cicatriz, ou essas coisas assim mais... Quanto mais real o corpo é, mais bonito ele fica. E portanto uma coisa que eu gosto de fazer é agarrar num caderno e numa caneta e desenhar o meu corpo. Ou seja, desenhar o meu corpo ao espelho, desenhar uma parte do corpo que eu não estou a gostar. O primeiro desenho que eu fiz destes, eu chamei-lhe espelho meu. E eu adorei a ideia e eu desenhei ao espelho. Pode ser com uma roupa, pode ser com cuecas e sutiã, pode ser sem cuecas e sutiã, pode ser como vocês preferirem. E não interessa o desenho final, interessa a forma como vocês estão a olhar para o vosso corpo. Não interessa se sabem desenhar, se não sabem, se podem rasgar e pôr no lixo a folha. Não é esse o ponto. O ponto é a forma como vocês estão a olhar, que eu acho que muda tudo. Se vocês estiverem a olhar para o vosso corpo como inspiração artística, vocês vão conseguir vê-lo de uma forma que nunca o viram antes. E eu acho que isso desbloqueia olhar para corpos no geral e para o vosso corpo enquanto arte. Eu acho que desbloqueia uma nova forma de ver as coisas. Tipo, uma nova forma de ver corpos e o vosso corpo. Há muitas outras formas de vocês mudarem de perspectiva mudarem de perspectiva a níveis de padrão de beleza, sendo que eu no outro dia tive aquela em que eu estava a falar e estava triste porque o meu corpo isto e porque o meu corpo aquilo, e alguém às tantas me disse tipo, o teu corpo é saudável. E eu, tens razão. Há outras formas em que vocês podem fazer isto, olhar para o vosso corpo enquanto inspiração artística. Há formas... Isto eu acho para dizer que, de facto, isto para eu provar o ponto da fragilidade de padrões de beleza. Há uma forma que é muito óbvia, que é o amor no geral. Ou seja, se vocês amarem alguém, essa pessoa não interessa como é que é, vai ser a pessoa mais bonita do mundo. E isto não é clichê, isto não é nada, isto é só real. Tipo, a pessoa vai ficar cada vez mais bonita quanto mais amarem essa pessoa. E portanto vocês podem também inverter isto para vocês e pensar que quanto mais vocês chamarem, mais vão conseguir gostar do vosso corpo e permitirem-se isso. Ou seja, às vezes eu acho que nós não nos permitimos a gostar de nós. Porque queremos ter a certeza que estamos bem. E às vezes até temos medo de gostar de nós e que isso nos desleixe, percebem? E às vezes até gostamos, mas queremos estar sempre, tipo, atentos a tudo. E demasiado críticos connosco próprios. Eu acho que se vocês aprenderem a gostar de vocês próprios e se permitirem incluir nesse amor, que é uma coisa normal, amor físico e acharem-se bonitos, sem que isso vos assuste ou preocupe ou achem que têm que ter um alerta, isso é uma das formas. Há mudanças de perspectiva. Eu tenho imensas mudanças de perspectiva, tipo, este é o meu lado preferido da minha cara e eu não gosto mesmo nada deste. Tipo, sempre tive imensos complexos com este lado da minha cara. Imaginem, íamos a um jantar e alguém ficava deste lado, tipo, deste meu lado. Eu estava o jantar todo a pensar nessa pessoa.
Tipo, se cada vez que ela estivesse a olhar para mim, eu virava assim a cara. Sim, diz. Odiava que me tirasse fotografias deste lado da cara. Eu era mesmo autoconsciente deste lado da minha cara. E às tantas houve uma vez que uma pessoa cuja opinião me interessa estava a olhar para este lado da minha cara e eu disse, para, oh meu Deus. Olha para este. Não olhes para este. E essa pessoa disse tipo, oh meu Deus. Eu disse, odeio este lado da minha cara, é o meu lado da minha cara pior. E de facto este lado da minha cara é diferente, porque o meu nariz é diferente, mesmo o maxilar, tipo, é um facto. Eu sou muito assimétrica e este lado da minha cara é diferente. E esta pessoa com quem eu estava disse assim, what? Esse é o lado da tua cara que eu gosto mais. Tipo, eu adoro esse lado da cara. E eu, o quê? Não, parvoíce, que feio. E depois, nesse dia, eu cheguei a casa e estava a olhar para o espelho. E estava assim. De facto, é diferente, mas eu consigo perceber. Percebem? E foi tão fácil quanto alguém me dizer tipo, não, eu gosto. E de repente eu abri a possibilidade de ser gostável. Percebem? Abri a possibilidade de, se calhar, é bonito. Tipo, às vezes é só abrir possibilidades que eu nunca tinha aberto. Por último, eu gostava de falar sobre algumas coisas que são vistas como o padrão de beleza e como o convencionalmente bonito. Não. Enganei-me. Que não são vistas como o padrão de beleza e que não são vistas como o convencionalmente bonito e que eu acho lindo e que eu adoro. Vamos começar com monocelha. Eu sei o que é que vocês estão a pensar. Estão a pensar Kiki, então deixa a tua monocelha crescer. Mas, surpreendentemente, eu não tenho monocelha. Não me crescem pelos aqui. Eu sei, é surpreendente, as minhas sobrancelhas são mesmo carregadas, mas eu não tenho. Mas se eu tivesse, oh my Jordans, eu acho tão cool. Mas eu acho que tem que ser assumido. Quer dizer, será que tem? Eu acho que tem que ser um bocado tipo Frida Kahlo, sabem? Tipo assim com uma sobrancelha carregada. Eu não tenho a certeza do que eu estou a dizer. Mas eu acho que pelo menos essa pessoa tem que ter a atitude de tá aqui a minha monocelha. Se bem que eu acho que é um statement. Tipo, é um statement cool. Portanto, ninguém tem uma monocelha de ânimo leve. Eu acho monocelhas very, very, very cool. A próxima é estes dois dentes da frente afastados. Baliza. A chamada baliza no meio dos dentes. E eu acho que aqui nós falhamos enquanto sociedade. Porque eu acho que isto, logicamente, é óbvio que é giro. Tipo, eu acho que isto é estético. Se nós pararmos para pensar e olharmos, eu acho que é óbvio que isto é estético. Tipo, imaginei assim, uma pessoa ri-se e tem tipo os dentes afastados e tipo umas sardas. Eu acho que é super cool. Uma coisa que eu nunca percebi muito bem foram alturas. E eu sei que há bocado disse que eu tinha complexo com a minha altura, mas era só porque eu era mínima e eu tinha 1,80 m. Mas hoje em dia há uma coisa que eu estou em paz e que eu sinceramente não consigo perceber como é que algumas pessoas sofrem imenso com alturas. Eu consigo perceber só porque é tipo, é uma cena, portanto eu consigo perceber, mas eu acho que tipo, é que há pessoas que sofrem mesmo por ser altas ou por ser baixas ou... E eu acho que é literalmente só tipo uma escala. É impossível que isso influencie esteticamente. E é tão engraçado termos todas alturas diferentes. Não é engraçado? Tipo que alguns corpos crescem mais do que outros. Imaginem uma rua e toda a gente tem alturas diferentes e está toda a gente a andar de um lado para o outro. Não tem graça toda a gente ter alturas diferentes? É tipo várias escalas de humanos. Eu acho que é só isso. Tipo, é impossível que a altura influencie esteticamente. Porque é exatamente a mesma coisa, maior ou mais pequeno.
Outra coisa que eu acho que eu não percebo é o drama à volta do envelhecer. E eu, há pouco tempo, fiz um vídeo, um TikTok, em que eu estava a dizer, tipo, ponham protetor solar 50, tipo, é a cena deste verão, não andarmos com a pele a esturricar. E eu disse, tipo, se querem que a vossa pele seja saudável e jovem, é para usar protetor solar agora, não é para depois fazerem plásticas, porque não há paciência para plásticas. E alguém comentou, tipo, qual é este drama com envelhecer hoje em dia, não sei o quê. E eu estava mesmo, tipo, não, I got you, tipo, eu confio, eu estou do teu lado. Eu estava mais a falar com o resto do mundo. Porque as pessoas são, tipo, viciadas a não envelhecer. E eu cada vez fico mais chocada com as coisas que me aparecem, porque cada vez as pessoas estão a pôr botox mais novas. É sério. Onde é que isto vai acabar? Bebés a pôr botox à nascença. Na barriga da mãe. Eu sempre adorei a ideia de envelhecer e eu nunca tive medo. E a minha mãe assustava-me assim, apanhaste um escaldão, vais ficar com rugas. E eu, eu sempre achei tão cool. Eu acho que eu sempre tive uma cena com a minha velhice. Tipo, eu sei que, por exemplo, eu hoje em dia vou ao ginásio e eu gosto mais de ir ao ginásio de manhã porque há menos perigo de encontrar adolescentes e pessoas da minha idade. E o ginásio de manhã é frequentado por velhinhos. E eu vou ao balneário e estão lá velhinhas. E vocês não têm noção o quão bem é que eu estudo as rotas delas. Tipo, em que aulas é que elas estão? O que é que elas estão a vestir? O que é o looking delas? E é para inspiração. É para tirar a inspiração para quando chegar a minha vez eu já sei que eu vou ser uma velhinha de ginásio. Isso eu tenho a certeza, porque elas são tão cool. E elas andam lá para trás e para a frente, leves. Não é dentro do balneário, ok? É pelo ginásio. Assim, agora vou à minha aula, não sei o quê, estou aqui com os meus sapatos, todas confortáveis, acordei de manhã, estou aqui. E eu quero fazer parte desse clube. E depois são amigas, não é? Tipo, hoje é professora? E portanto, eu vou ser uma velhinha de ginásio. Isto para dizer que eu acho tão cool. Tipo, eu não vou pintar o cabelo. Eu não me interessa se eu vou ficar com cabelos brancos daqui a 2 anos. Eu tenho a certeza absoluta que eu não vou pintar o cabelo. Eu tenho grande fascínio com o envelhecimento. E no outro dia, por acaso, vi uma coisa gira de uma miúda que disse assim: é bom sinal. Tipo, é sinal que já vivemos muito. É sinal que estamos a envelhecer. E eu, sim. Sim. Nunca percebi a coisa de envelhecer. Tenho a certeza que não vou pôr botox nunca na vida. E tenho quase a certeza que nunca vou pintar o cabelo. Agora, não posso ter a certeza absoluta. O meu sonho de antes, porque lá está, eu penso demasiado nisto. Eu já larguei esta ideia, mas eu de antes achava que quando fizesse tipo 50, 60 anos e o meu cabelo tivesse maioritariamente branco, porque eu à partida nunca vou ter o cabelo todo branco, eu ia pintá-lo de cor-de-rosa. Eu agora já não tenho a certeza. Mas percebem? Eu perco muito tempo da minha vida a pensar que tipo de velhinha cool é que eu vou ser. E eu sei que 50, 60 anos não é velhinha. Mas já se está a envelhecer. Eu não tenho problema nenhum em envelhecer. E para a pessoa que comentou no meu TikTok a dizer o problema de envelhecer, há doenças de pele perigosas. Vai para o protetor, se faz favor. 50 mais na cara. Eu acho que por hoje foi tudo. Não sei muito bem. Quer dizer, eu ia dizer, não sei muito bem qual foi o ponto deste podcast, mas eu sei qual foi o ponto. Eu não sei se consegui chegar lá, mas eu espero que sim. Espero ter conseguido ajudar alguém. Ajudar no sentido em que, não sei, eu não sei muito bem como é que aconteceu, mas eu sei que este tipo de coisas a mim me ajudou. E
se for possível, ajudar outras pessoas, ou nem que seja a sentirem-se menos sozinhas, não sei, partilhar a minha história. E eu gostava de participar na mudança de mentalidades. Eu gostava de participar na descredibilização dos conceitos de padrões de beleza. E eu acho que é importante, desde muito cedo, nós começamos a levar com coisas e vamos criando opiniões e formulando certezas e criando uma base de pensamentos e uma base inconsciente, e que de repente chegamos a uma idade em que não paramos para pensar, e nisto nem é só padrões de beleza, é muitas coisas na nossa vida. Não paramos para pensar, se calhar já tenho idade para desconstruir tudo e voltar a criar uma base nova que faça sentido com as coisas em que eu acredito hoje em dia e com a minha personalidade e com as coisas que eu sei hoje em dia. E portanto eu acho que é isso. E obrigado por terem ouvido. Obrigada por terem ficado desse lado até agora. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido de vez. Espero não ter que gravar isto mais vez nenhuma. Se bem que cada vez que eu gravo é divertido porque chega uma ideia diferente e uma coisa diferente. E portanto, espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo. Que eu não sei quando é que vai ser, mas à partida vai ser deste género. Porque é o que eu tenho mais entusiasmo para fazer. Deste género assim de gravar a falar. Adeus. Obrigada por terem ouvido. Obrigada por terem aguentado até aqui. Obrigada por estarem desse lado. Convosco, Kiki Rivotti. Até à próxima.